Fala aí, pessoal, justificativa do TCC na prática. Você quer ver? Então vem comigo. Meu nome é Hamilton Quintela e eu sou o professor idealizador e responsável pelo TCC Sem Drama, tccsemdrama.com.br, inclusive. É bom falar aqui o endereço oficial da nossa página. Através desse projeto eu já ajudei mais de 20 mil alunos aprovados nos últimos 8 para 9 anos. Estamos chegando a 30 mil alunos aprovados que fizeram seus trabalhos de conclusão de curso, artigos, monografias, dissertações, teses, relatórios de pesquisa, de maneira muito mais simples e muito mais rápida. E hoje eu estou aqui para te falar de produção da justificativa do TCC na prática. Eu já disse em outros vídeos o que é a justificativa do TCC. Claro, eu vou retomar o conceito aqui, porque é impossível te mostrar como é que funciona na prática sem te dizer o que é algo. Mas eu aconselho que você veja a descrição deste vídeo e tenha como hábito fazer sempre isso quando você acessar algum dos meus conteúdos. Veja a descrição do vídeo, veja o comentário fixado, porque eu te direciono para outros conteúdos complementares. Deixo lá o link para a nossa página oficial, também para o nosso blog. Enfim, é sempre bom para você aprofundar as informações de uma maneira sempre simples e direcionada, prática, fácil de aplicar, como a gente faz no TCC Sem Drama, onde inclusive eu oriento e acompanho pessoalmente os alunos lá no nosso treinamento. Então vamos lá, justificativa na prática. Eu já disse em vários outros vídeos que a justificativa nada mais é do que aquela parte do seu trabalho, e geralmente ela é um pedaço da introdução nos trabalhos finais ou um título à parte nos projetos. A justificativa é aquela parte onde você vai demonstrar a relevância do seu trabalho, convencer quem está lendo o seu trabalho de que o seu tema é algo que realmente vale a pena ser abordado. Então estamos falando de importância, estamos justificando, dizendo por que vamos usar este tema. Porque ele tem relevância, porque ele tem importância, porque ele promove impactos em uma realidade específica diretamente ligada à sua área de conhecimento ou ao seu curso. E como é que os alunos do tccsemdrama.com.br fazem a sua justificativa? Eles fazem com uma ferramenta chamada roteiro de consequências. Porque não existe nada mais poderoso para mostrar que algo é importante do que pensar nas consequências de discutir aquele assunto. As consequências que podem surgir a partir da argumentação a respeito daquele assunto. Então a técnica que os nossos alunos usam, e claro, lá no tccsemdrama.com.br eu mostro de maneira muito mais detalhada, com base em exemplos, mostrando item por item, inclusive com slides, eu mostro lá com muito mais calma, mas eu vou te dizer aqui basicamente em que consiste essa técnica. Nada mais é do que roteirizar. Eu sempre falo muito de roteiro, porque eu acho que roteiro é fundamental para você produzir qualquer parte do seu trabalho. Aliás, um dos últimos vídeos que eu vi, eu fiz questão de mostrar que eu olhava o meu roteiro para mostrar a importância do roteiro. Eu faço roteiros, inclusive, para os vídeos. Quando a gente fala em roteiro de consequências, a gente está simplesmente falando em listar de maneira sequencial de 3 a 5 tópicos que serão as consequências mais importantes do seu tema, da discussão do seu assunto. Digamos que você seja da área de gestão, está fazendo um trabalho sobre logística. Claro, logística é um tema muito amplo, a gente precisa delimitar esse tema. Então você está fazendo um trabalho sobre canais de distribuição e os seus impactos na estrutura de custos logísticos. Canais de distribuição e custos logísticos. Como é que eu consigo provar que isso é algo relevante? Eu destaco de 3 a 5 consequências desse meu assunto para desenvolver conteúdo. Então, por exemplo, falando sobre canais de distribuição, através dos canais de distribuição as empresas podem reduzir os seus custos logísticos. E reduzir custos para aumentar margens faz com que as empresas tenham melhores resultados. Isso já é uma consequência. Com melhores resultados, as empresas se tornam mais competitivas e lucrativas. Isso já é uma outra consequência. Através dos meus canais de distribuição, eu posso estabelecer parcerias que agregam valor ao meu produto. Agregar valor ao produto é uma vantagem competitiva para as empresas. Isso já é uma outra consequência da gestão dos canais de distribuição. Percebeu o caminho? Você vai retirando ali do seu tema tópicos que demonstram por consequência, impactos, qual é a relevância do assunto que você escolheu. Então, digamos, sei lá, que a gente vai falar sobre os cuidados do profissional de enfermagem com os parentes dos doentes terminais. O que você precisa destacar para demonstrar que esse tema tem de fato valor para sua área de estudo? Você precisa destacar o sofrimento da família dos pacientes terminais, dos doentes terminais. Você precisa mostrar como essas famílias precisam de uma estrutura de amparo psicológico
né, de uma estrutura de amparo social. Não é só o doente que sofre, aquelas pessoas conectadas a ele também sofrem. Então, vai pontuando essas consequências. Se você pensar em termos de consequência, você consegue pontuar aí de 3 a 5 consequências impactantes que demonstram a relevância do seu tema. E é assim que você vai produzir a sua justificativa. Depois que você tiver essas 3 ou 5 consequências impactantes, o que você vai fazer? Desenvolver conteúdo para cada uma delas, explicar. Por exemplo, Milton, você só dá exemplos na área de gestão, acabei de dar um exemplo na área de enfermagem, mas enfim, vamos para uma outra área, direito. Porque eu oriento alunos de todas as áreas. Foram mais de 20 mil alunos em 8 anos aprovados, quase 30 chegando agora. Obviamente, estamos falando de áreas de conhecimento diferentes, cursos diferentes e as técnicas do treinamento se aplicam a todos os cursos, a todas as áreas de conhecimento. Então vamos falar sobre, sei lá, trabalho remoto e o novo Código Civil. Você quer discutir a questão do conceito do trabalho remoto no novo Código Civil e mostrar a questão das responsabilidades aí, patrão, empregado. Qual é a relevância de discutir isso? Destaque 3 ou até 5 consequências, no mínimo 3, no máximo 5, porque a sua justificativa também pode ficar algo muito grande, porque senão você está forçando a barra para demonstrar a relevância de alguma coisa. Então, um destaque aí de 3 a 5, mínimo 3, máximo 5. O trabalho remoto é cada vez mais comum, é cada vez mais numeroso o número de pessoas, né? É cada vez mais numeroso o número de profissionais, cada vez mais profissionais estão engajados em um trabalho remoto. Então, discutir as consequências jurídicas do trabalho remoto, para que fiquem muito claras as responsabilidades, é um assunto extremamente relevante. O trabalho remoto ainda tem uma nebulosidade jurídica em torno dele. Ainda há algumas controvérsias. O novo Código Civil tenta esclarecer algumas dessas coisas. Esclarecer isso é fundamental para que se desenvolva uma melhor relação entre empresas e empregados. Profissionais do direito precisam conhecer, sobretudo o direito do trabalho, precisam se munir dessas informações para saber como atuar em determinadas situações onde há algum problema que trata da questão, que trata juridicamente da questão do trabalho remoto. Então pense em consequências, liste de 3 a 5 e depois desenvolva conteúdo para cada uma delas. Se você tem um tema delimitado, não é difícil pensar em consequências. Se não é difícil pensar em consequências, não é difícil montar a sua justificativa, apesar de muitos orientadores e instituições quererem te fazer acreditar nisso. Mas não é difícil, é só fazer sem drama. tccsemdrama.com.br, eu te vejo aqui do lado dos aprovados. Deixa seu like se fez sentido, se te ajudou esse vídeo. Deixa o seu comentário, faz sua inscrição. A gente segue juntos aqui trocando ideias e simplificando e acelerando o seu TCC.